Olá, meus clarificados e clarificadas. Vídeo no canal respondendo perguntas de vocês. Nem estava programado, mas pra gente não ficar tanto tempo sem aparecer por aqui, sem conversar um pouquinho, vou responder as perguntas de vocês que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Tem muita pergunta sobre Bahia, então vamos falar sobre isso. Se eu prefiro Copa do Brasil, Sul-Americana, onde tem que poupar, o que tem que priorizar. Tem pergunta também sobre expectativas para a temporada, enfim. Vamos falar também de futebol internacional. Algumas perguntas sobre Salvador, sobre a minha relação com a cidade. Muito obrigada, inclusive, para todo mundo que assistiu o vídeo, que mandou mensagem sobre a minha declaração, um pouco da minha história com Salvador, que eu deixei lá no Instagram. E também algumas perguntas sobre carreira, muita gente perguntando sobre o meu início, especialmente de carreira como jornalista aqui em Salvador. Então vou contar um pouquinho pra vocês. Vou pedir pra vocês já deixarem like, porque não custa nada pra vocês e super me ajuda. Se inscreverem no canal, estamos com a meta de chegar a 50 mil inscritos aí até o início da temporada europeia, quem sabe conseguimos, e também, claro, comentários. Inclusive, recadinho importante, aparentemente os vídeos estão podendo ser hypados por aqui, então deixa o like e depois confere lá se tem a opção de hypar o vídeo, porque super me ajuda. Se você gostou do vídeo, então não custa nada hypar e fazer o canal aqui crescer. Vamos lá, então. Eu vou começar com algumas perguntas mais rápidas sobre Salvador, sobre a minha relação com a cidade, e depois eu vou para as perguntas de Bahia, carreira e futebol internacional. Vou deixar aqui embaixo separadinho os tempos para vocês poderem correr nos assuntos que vocês preferem e claro, ficar mais fácil para assistir ao vídeo. Então, torcedores do Bahia que estão por aqui, não se preocupem. Dá para assistir só o que eu falo sobre Bahia, mas eu vou pedir que vocês assistam e deem essa moral de estar aqui durante o vídeo todo. A primeira pergunta do Lhé Ogolveia é se eu voltei a morar em Salvador. E Cacho Glauci pergunta se eu vou ficar no Brasil. Gente, não, eu não voltei a morar em Salvador, eu estou de férias em Salvador. Eu tive um período um pouquinho maior no Brasil, porque eu tava precisando ficar um tempo maior por aqui, mas eu não voltei a morar em Salvador. Em breve, eu ainda estou de férias, mas em breve eu estarei de volta, início de agosto eu já estou de volta para fazer a cobertura da temporada europeia, com, obviamente, um PSG campeão da Champions. Em agosto a gente já tem jogo do PSG, então estou voltando em breve. Ainda tenho alguns dias de férias, inclusive me acompanhem nas redes sociais, porque enquanto esse vídeo está saindo, quando eu colocar esse vídeo no ar, eu já estarei viajando para um destino novo, um lugar que eu não conheço aqui no Brasil. Eu tô super animada, então fiquem ligados lá, porque eu vou contar um pouquinho dessa viagem para vocês. O Cruz de Bora pergunta: vim pelo post de Salvador. Fala um pouco sobre esse processo de redescobrir a própria cidade. E o Luiz Monte pede também para eu falar um pouquinho mais sobre esse conflito interno envolvendo Salvador. Sou sua fã. É Lu, então, eu imagino, né? Ou Li. Enfim. Vamos lá, só para falar um pouquinho sobre aquele post, porque eu falo um pouco sobre me reconectar com Salvador, com entender que eu não preciso ser tudo o que é Salvador para ter um pouco de Salvador. E eu sempre tive uma questão muito grande, assim, com dizer que algum lugar era o meu lar. Eu nunca me senti, quando eu era mais nova, assim, pertencente a Salvador. E isso acho que se deu muito, e obviamente a gente vai se conhecendo e a gente vai amadurecendo. Mas naquela época, quando eu era mais nova, isso se dava muito porque eu não gosto das principais, entre aspas, coisas de Salvador. Então, quando a gente pensa em Salvador, e a gente pensa, por exemplo, nos principais estilos musicais, no estilo de vida, um estilo mais praiano, de ir muito à praia, de escutar muito axé, de ser apaixonado por carnaval, de gostar de calor. Eu nunca me identifiquei tanto com essas coisas. Então, por exemplo, eu curti muito carnaval minha vida inteira, mas eu sempre gostei, como estilo musical, eu sempre gostei mais de rock. Então, quando eu era mais nova e a maioria das minhas amigas queria, por exemplo, ir a festas e shows, enfim, e escutar axé e coisas mais ligadas, por exemplo, ao carnaval, eu não era o meu principal programa. Eu preferia ir para um inferninho escutar rock do que ir para uma grande festa de axé.
Outra coisa, a questão da praia, do calor. Eu nunca fui uma pessoa que vai à praia todos os dias. Eu nunca gostei, na verdade. Nunca foi um programa que eu adorei. Aqui, eu morei 4 anos no Rio e também não era algo que eu fazia no Rio de Janeiro. E minhas amigas, por exemplo, adoravam acordar no final de semana cedo, ir pra praia e passar o dia inteiro na praia. E eu não gostava do programa. Enfim, então essas questões me faziam acreditar que eu não pertencia a Salvador, eu não me identificava com a cidade, então eu quis sair de Salvador, eu quis procurar outro lugar. Eu nunca me senti em casa, nunca tive nenhuma outra relação nesse sentido com outro lugar, mas eu entendia que Salvador não era esse lugar. E aos poucos eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que eu não precisava amar carnaval para gostar de carnaval, ou gostar, por exemplo, eu amo Timbalada, então o fato de eu não amar todas as bandas de axé e não ser a louca do carnaval, não significa que eu não possa me identificar com o estilo, por exemplo, da Timbalada ou Carlinhos Brau, que é uma coisa que eu gosto mais, assim, por exemplo, de escutar. Eu toda vez que venho em Salvador, fico catando show de Timbalada, de Carlinhos Brau pra ir, por exemplo. Ou então, a própria questão do mar. Eu não sou uma pessoa que passa o dia inteiro na praia, que no dia a dia, morando em Salvador, morando no Rio, por exemplo, agora não, que obviamente não tenho praia na cidade onde eu moro, em Paris, mas de ir todo dia, de fazer daquilo um hábito. Mas, por exemplo, eu aprendi que eu sinto muita falta do mar, não necessariamente da praia, do programa de ir pra praia, de ficar lá torrando no sol, continua não sendo um programa favorito, mas eu sinto muita falta do mar. E, por exemplo, estar em Salvador e a minha reconexão com Salvador, eu percebi muito isso, de que quando eu tô perto do mar eu me sinto melhor. A água de Salvador, por exemplo, eu não sou a louca da areia, mas eu amo a água quentinha de Salvador, da Bahia, que a gente não acha em outros lugares. Então eu fui aprendendo a me reconectar com algumas coisas, ainda que eu não seja toda Salvador, né? Que eu não seja uma pessoa que se identifica com tudo de Salvador. Eu sou, por exemplo, em geral, eu não gosto tanto de barulho. Salvador é uma cidade muito... E aí barulhenta pro lado bom e pro lado ruim, tá? Tem o barulho, que é o barulho, sei lá, da buzina, do trânsito, etc. Mas tem um barulho da altura que as pessoas falam, das músicas, da altura que as pessoas escutam música. Então eu sou uma pessoa mais silenciosa, sou uma pessoa mais discreta nesse sentido. Então eu não me identificava tanto, mas fui encontrando símbolos e conexões muito importantes pra mim, inclusive o Bahia. O Bahia talvez tenha sido a primeira coisa que me fez me reconectar com Salvador. Porque, e assim, tem perguntas aqui até sobre torcer pro Bahia e etc. E tem um vídeo no canal só sobre isso, então não vou me alongar. Mas o Bahia foi o meu ponto inicial de reconexão com Salvador. Porque na hora que eu comecei a me reconectar com o Bahia, eu comecei a me reconectar com pessoas de Salvador, a escutar, a falar mais sobre o Bahia, as cores, o estádio. E isso me fez abrir meio que a janela e a porta para outras coisas de Salvador. E hoje... repito, não voltei a morar em Salvador, não é um plano hoje voltar a morar em Salvador, mas eu sinto que eu tenho um lugar que eu me encontro nas minhas raízes e fico muito feliz por isso. Vamos então agora para as perguntas sobre o Bahia especificamente. Beto.Rocha me pergunta se eu acho certo o Bahia priorizar o Brasileirão e a Copa do Brasil. E aí eu acho que ele tá se referindo a não priorizar, talvez, Copa do Nordeste e Copa Sul-Americana. Eu acho que a Copa do Nordeste, ela tem um ponto... Vou falar um pouco sobre as 4 competições. A Copa do Nordeste tem um ponto diferente pra mim, que é o fato de que é o título mais real pro Bahia nessa temporada, né? É um título que o Bahia já está numa semifinal contra adversários que, na minha opinião, independente de quem seja, ainda precisa passar para uma final. Mas, em termos de favoritismo, de elenco, do que tem apresentado, o Bahia, pra mim, é favorito ao título. Significa que vai ganhar? Não. Mas, pra mim, é favorito. Entre todos os times hoje, né, a reta final de Copa do Nordeste, os 4 semifinalistas, pra mim, o Bahia é a melhor equipe. Pode não ganhar. Eu continuo achando que o PSG é a melhor equipe da Europa. Não foi campeão mundial. Perdeu pro Chelsea e merecendo perder pro Chelsea. Mas... como favoritismo, pra mim, é a única competição em que o Bahia é favorito.
O Bahia não é favorito para ganhar Campeonato Brasileiro, não é favorito para ser campeão da Copa do Brasil e não é favorito para a Sul-Americana. Ele tem chances maiores ou menores, mas ele não é o favorito. E para mim, na Copa do Nordeste, ele é o favorito. Então, sendo possível, porque estando em 4 competições, gente, existe informações que a equipe técnica do Bahia, incluindo obviamente o Rogério Ceni, tem, de que muitas vezes não será possível colocar o time titular em campo. Porque, e aí você vai escolher, né, se você vai colocar em uma ou outra. Então, pode ser que aconteça que, a gente não tem as datas ainda, né, que a Copa do Nordeste caia num momento de calendário complicado e talvez não seja possível. Ou talvez seja possível vencer com um time alternativo. Mas eu gostaria de que a Copa do Nordeste entrasse num contexto do Bahia conseguir priorizar para vir o título. Porque eu acho que, repito, para mim é o título mais possível, é o título mais realista. E aí, sobre Brasileirão e Copa do Brasil, sim, para mim, eu daria prioridade a Brasileirão e Copa do Brasil, por exemplo, em relação à Sul-Americana. O Bahia voltou da reta final e eu vi muitas críticas à escalação que o Rogério fez na Sul-Americana, né? O Bahia voltou fazendo um jogo de Copa do Nordeste com o time considerado titular, depois teve o jogo do Atlético Mineiro, também considerado com o time titular, e aí na terceira partida o Rogério muda a equipe e ele deixou muito claro isso, ele deu essa informação, não é uma opinião, é uma informação de que não era possível usar os mesmos jogadores por uma questão física, né? Existem métricas e existem análises ali no dia a dia de treino que o Rogério recebe, a equipe técnica recebe, de que, olha, este jogador não tem condições de jogar mais de 30 minutos. Esse jogador, se jogar mais de 30 minutos, ele vai aumentar o risco de lesão. Então, a gente pode ter uma questão mais pra frente. Então, considerando essas análises, e que era um jogo de Sul-Americana em casa, e que, eu repito, entre Copa do Brasil e Sul-Americana, eu prefiro Copa do Brasil, eu prefiro... O Brasileirão não é nem pelo título, é pela importância da competição para classificação, para continuidade, para evolução do time, e eu já vou falar sobre Copa, por que eu prefiro a Copa do Brasil no lugar da Sul-Americana. O Rogério Ceni fez a escolha de colocar o time titular na Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro, e ele não poderia repetir ou colocar esse time titular pelo terceiro jogo seguido. E aí, poderia ter poupar agora no final de semana contra o Fortaleza. Mas não era uma escolha, não era contra o Fortaleza ou contra o América de Cali. Provavelmente seria o América de Cali ou o Atlético Mineiro. E aí, assim, ok, é uma rodada em meio de campeonato, mas pra mim o Campeonato Brasileiro, ainda mais contra o Atlético Mineiro, que o Bahia está brigando posição por posição, era uma equipe de vaga direta, não era contra um adversário, sei lá, no Z4 do Brasileirão. Pra mim, a opção, se é que era essa opção entre Atlético Mineiro e América de Cali, eu também teria feito essa opção. E aí, já falei por que pra mim, o Campeonato Brasileiro estar como prioridade em relação à Sul-Americana, mas pra mim a Copa do Brasil vai entrar nesse processo também. É verdade que o próximo jogo da Copa do Brasil é um adversário considerado mais fraco, pode ser que o Bahia consiga vencer até mesmo sem ser titular. Mas se eu tiver que escolher entre Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, por exemplo, e até pensando, nossa, qual título você preferiria? Eu prefiro a Copa do Brasil. Eu acho que é um título... Tem uma questão financeira, primeiro, tá? A Copa do Brasil, ela tem um retorno financeiro melhor do que a da Copa Sul-Americana, então eu acho que isso é um contexto, é um ponto, mas pra mim não é o principal. Pra mim a questão é que a Copa do Brasil é um campeonato mais tradicional, que o Bahia não tem ainda, e que, por mais que a Sul-Americana fosse um título histórico, se eu não me engano, seria o primeiro título de uma equipe nordestina internacional, né? Se eu não estou enganada, é isso. Mas, em termos de tradição e de sentimento e de história, eu confesso que eu gostaria muito mais de um título na Copa do Brasil. A gente tem algumas eliminações recentes que a gente, pelo menos eu tenho, enfim, uma relação maior de vontade de dar a volta por cima, de revanche, não necessariamente contra um time, mas de voltar a ser protagonista, né, no futebol brasileiro e, nesse sentido, ter um título no futebol nacional. Claro que, hierarquicamente, a gente vai pensar que, ok, um título continental é mais importante do que o nacional. Depende. E no caso do Bahia, ainda que fosse
e que pode ser um título histórico por essa questão, também seria um título inédito, mas a Copa do Brasil, eu acho que tem uma tradição e um histórico que pra mim faz mais sentido, tá? Vendo qualquer título tá bem-vindo, tá, gente? Mas nesse sentido, entre um e outro, colocando numa balança, eu iria muito mais para o lado da Copa do Brasil. O Gui Olive 1 pergunta qual é a minha opinião sobre a não contratação de reforços do Bahia nas janelas de transferências. A janela acabou de abrir, né, gente? Então muita calma nessa hora. Eu entendo que o Bahia tem mapeado o que é necessário, mas é claramente um clube e um perfil que não vai fazer loucuras, que não vai contratar porque o jogador foi oferecido, porque tá no desespero, não vai passar de valores definidos do que acredita que esse jogador vale, mas eu sei, isso aí é informação, e não é uma informação só minha, e não é uma informação nova, é de que o Bahia sim tem mapeado o que precisa contratar. Mas aí a fazer loucuras, a ir para um perfil diferente do que a gente viu nos últimos 2 anos, que é de cautela, que é de ter mais paciência do que o torcedor gostaria que o clube tivesse, ou que o próprio torcedor tem, aí é outra coisa. E tá muito claro pra mim que num projeto de médio e longo prazo, essas concessões ou essas exceções não serão vistas de forma tão naturais, sabe? O Bahia não vai pagar mais por um goleiro do que ele acha que o goleiro vale, porque realmente precisa de um goleiro, precisa. Mas a gente não vai passar o nosso limite de contratação, de valor, ou pagar mais por um goleiro que a gente acha que vale X, a gente não vai pagar 2x por ele. Então, dentro disso, é a minha expectativa. Para mim, o Bahia, para mudar de patamar, precisa de um goleiro no nível mais alto. E eu, assim, não sou aqui das mais críticas de Marcos Felipe. Eu acho que muitas vezes o time compensa algumas falhas. Se o Marcos Felipe leva um gol, mas o time faz 2, então faz parte de você ir procurando o equilíbrio do time. Eu não sou das mais críticas de Marcos Felipe. No gol contra o Hulk mesmo, o Marcos Felipe errou, mas sinceramente, eu não sei quem é que pegaria aquela bola. Então, ok, a gente vai dizer que ele errou, mas 99% talvez o posicionamento dele está errado, mas ainda que ele estivesse no posicionamento certo, quais eram os goleiros que pegariam aquela bola? Então, eu não sou das maiores críticas do Marcos Felipe, mas eu entendo que para uma equipe que vai brigar por títulos, não apenas por protagonismo, o que já é um passo adiante para esse Bahia, a gente precisa de um goleiro, a gente precisa de um atacante e de mais um zagueiro. Para mim são as 3 posições. Eu tenho dúvida do ataque, eu já achei que esse atacante deveria ser um jogador de beirada para a posição do Ademir, para ser um cara de mais experiência, de mais qualidade, de mais regularidade para a posição do Ademir, mas hoje eu já acho que talvez a gente precise de um centroavante para brigar com o William José, para ser um cara de nível, de mesma prateleira, para a gente ter uma garantia, entre aspas, de um centroavante. Eu tenho um pouco de dúvidas sobre qual é o perfil desse atacante e talvez, ainda que o Bahia tenha isso mapeado e que saiba exatamente qual tipo de atacante quer, talvez dependa de uma oportunidade de mercado, né? Talvez exista aí o mapeamento dessas 2 posições e uma oportunidade de mercado traga o perfil de mais de um atacante mais de beirada ou um perfil de um atacante mais como centroavante mesmo. Vamos ver o que acontece. Atenção, vamos chegar quase a 20 minutos de vídeo. Não esquece de deixar o like por aqui. Se você tá gostando também, considere hypar este vídeo, porque antes a gente não podia hypar. Eu achava, inclusive, que era uma questão que a minha conta, ela é baseada, entre aspas, na Europa, né? Ela não é uma conta baseada no Brasil. Então eu achava que era por isso. Porém, ela continua sendo baseada na Europa, mas talvez a localização de onde eu estou postando os vídeos faça diferença. Não sei. Então vamos aproveitar enquanto temos a opção de hypar, porque pode ser que quando eu volte para a Europa não tenha mais. Enfim, pergunta sobre do Freitas Claudson. Na segunda janela, o Bahia se reforçando teria chances de fase de grupo direto na Libertadores? Sim, pra mim tem. Pra mim, acho que esse é o objetivo do Bahia no Campeonato Brasileiro dessa temporada. Passar da vaga indireta, né, pra Libertadores, pra vaga direta na Libertadores. Vamos ver como que vai ser essa reta final. O Bahia vem de uma boa sequência, apesar do empate
vinha de uma boa sequência de triunfos, então vamos ver como é que o Bahia vai equilibrar isso com as outras competições. O elenco, repito, para mim precisa vir peças nesse momento, mas não sabemos se vem, né? Mas para mim esse é o objetivo do Brasileirão, tá? E eu acho que tem condições sim. O Irlan Silva pergunta qual é o meu jogador preferido do Bahia na história. Eu vou te falar que eu tenho 2 jogadores favoritos na história deste Bahia. Primeiro é Bobô, e aí tem uma inspiração, enfim, um sugerimento, digamos assim, muito grande de minha mãe nisso. Porque, obviamente, Bobô, 88, eu era muito nova, eu não assistia o Bahia. 88, 3, eu tinha 4 ou 5 anos, na verdade, o título já vai em 89, né, o jogo, então eu já tinha feito 5 anos, acho que é isso. Então, obviamente, eu não acompanhei aquele Bahia, mas eu vivi como é que a gente fala? O rastro do que aquele Bahia deixou, né? E aquele Bahia, o Bobô era o símbolo. Então, pra mim, é esse principal jogador, assim. Mas eu tenho um jogador que eu também aí não vi jogar, mas que, assim, quando eu escrevi o livro, Os 10 Mais do Bahia, eu conto as histórias dos 10 maiores ídolos do Bahia, é uma votação, enfim. Ele tá, obviamente, na minha votação, ele é um dos meus maiores, mas ele ganha meu coração, assim, quando eu vou estudar a história dele, que é o Baiaco, que é um jogador que, obviamente, jogou, assim, o auge dele é os anos 70 no Bahia. Ele é um dos jogadores ali do heptacampeonato do Bahia, entre 73 e 79, acho que é isso. E a história dele, a entrega dele no Bahia, assim, eu sou apaixonada pela história dele no Bahia, a representação, o símbolo que ele era pro clube, é um dos meus jogadores, junto com o Bobô, assim, eu coloco como um dos favoritos. E aí, da minha época de acompanhar mais Bahia, eu lembro que o início de acompanhar Bahia, vocês vão achar, assim, que é muito louco, e aí não tem a ver com qualidade, não tem a ver com títulos e etc., mas eu adorava o Avni e o Gabriel. E aí já estamos falando, obviamente, de quando eu comecei a trabalhar ali, né, o que, 2000 eu comecei a trabalhar com jornalismo 2006, 2007, por aí, enfim. E são 2 jogadores que me marcaram muito, assim, na época que eu comecei a trabalhar, enfim. Então, citei aí alguns jogadores, aproveitem, digam pra mim quais são. Eu queria ter um jogador mais... Assim, eu já falei sobre esse Bahia de agora, eu gosto muito do Jean Lucas e do Caio Alexandre, mas é um recorte muito curto, né? Então, falei deles aqui no vídeo passado, mas é um recorte diferente desses outros, porque tem uma memória afetiva, uma coisa diferente. Mas contem pra mim aqui quem são os de vocês, porque falando fiquei curiosa também. Perguntas do Paulinho.comentarista. Qual o jogo mais eletrizante que você já assistiu do Bahia? Gente, não só o jogo mais eletrizante que eu assisti, como o jogo mais eletrizante do Bahia que eu já trabalhei. É um dos mais, assim, é um dos jogos mais marcantes da minha carreira, tá? De tudo. Na época eu era comentarista, e eu vou falar um pouquinho sobre o meu início de carreira depois, tá? Nas perguntas mais finais. Mas eu era comentarista, e a final do campeonato de 2012 eu comentei pelo Sport TV PFC. Foi a primeira final de campeonato que eu fiz como comentarista única, porque no ano anterior eu comentei pra TV Bahia, mas eu comentava junto com o Jorge Alain, queridíssimo, inclusive, que super me deu oportunidades na TV Bahia na época. E este ano, 2012, né, o meu segundo ano como comentarista, eu era a única comentarista e eu comentei o Campeonato Baiano inteiro, mas comentei em Pituaçu, inclusive, a Fonte Nova naquele momento estava em reforma, o 3-3, aquele jogo final, em que o Vitória está na frente, o Bahia vira, depois o Vitória vira de novo, e aí depois o Bahia empata e leva por conta da vantagem o título. E foi o título que quebrou um jejum de 10 anos do Bahia sem vencer nenhum título. Então foi emocionante. Como profissional, foi um jogo emocionante de cobrir, foi um jogo, assim, muito importante para minha carreira, foi realmente muito marcante para mim. E foi a primeira vez, assim, que eu chorei pelo Bahia. Porque vocês sabem, enfim, da minha história de reconexão com Bahia. Naquele momento eu já estava para sair de Salvador, eu já tinha a programação de sair de Salvador.
E foi a primeira vez que eu chorei, assim, pelo Bahia, a conexão da torcida com aquele time, depois de um dos piores momentos, assim, da história do Bahia. Foi incrível de presenciar no estádio, de comentar aquele jogo. Então, esta é a resposta. Mais perguntas aqui ainda sobre o Bahia. O Barreto8594 me pergunta se eu acho que na próxima Copa do Mundo de Clubes o Bahia pode estar lá. A classificação é por ranking, né? Então, eu tenho a perspectiva de que nesses próximos 4 anos o Bahia melhore muito nesse ranking. Eu acho que isso vai acontecer. Mas são apenas 4 equipes, né? Então, é difícil. Eu gostaria, mas a minha expectativa para os próximos anos é que o Bahia suba muito de patamar. Que o Bahia, se a gente pega um recorte dos últimos, por exemplo, os últimos 5 anos, ou pega um pouquinho maior, né? O Bahia era uma equipe que brigava para não cair. Era uma equipe que não era considerada para títulos. E hoje o Bahia já mudou de patamar e a minha expectativa é que esse patamar de voltar a ser protagonista nos próximos 4 anos realmente aconteça. Então vamos ver o que acontece sobre isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre futebol internacional e aí depois eu volto para falar... Volto não, na verdade eu passo para falar um pouco de carreira. O Eduardo Franzoso pergunta como está a expectativa para a nova temporada da Champions League. Será a minha primeira temporada cobrindo um campeão da Liga dos Campeões. Então eu tô super animada com isso. Eu acho que vai ter uma visibilidade e um interesse grande neste PSG campeão da Liga dos Campeões. Já começa com uma Supercopa, então já começa com um título que não é nem pelo título, mas uma cobertura especial, né? Porque obviamente é mais um título, é o que abre a temporada europeia com o PSG campeão de Liga dos Campeões. Então eu tô bem animada. Antes da temporada de fato começar os jogos, em agosto ali, na verdade, com os jogos começando e as equipes se reformulando, enfim, fechando o mercado, eu vou fazer vídeo sobre expectativa para o PSG e para os clubes, os principais clubes italianos. Então fiquem ligados, porque em agosto o canal volta com muito conteúdo nesse sentido de futebol internacional. E a Maria Pari, que tá sempre por aqui também, me pergunta: o Dembélé sendo bola de ouro receberia mais aplausos ou críticas pela escolha? O que acha? Maria, depende do lugar, tá? Eu tenho a sensação de que no Brasil será uma escolha muito criticada, porque o brasileiro tem uma visão diferente do que eu acho que está acontecendo na Europa. Se fala no Dembélé bola de ouro na França, e aí isso começa a expandir um pouco para outros países, desde fevereiro, assim, né? Quando começa a se falar, olha, esse candidato aqui não é loucura, esse candidato aqui, ele entrou na sala e ele está se mantendo na sala e ele está tirando todo mundo da sala. Porque é claro que o PSG não faz um início de temporada maravilhoso, assim como não faz o Dembélé, mas a reta final da temporada, que é o que mais importa, que é onde traz não só a visibilidade das pessoas que vão voltar, e a gente sabe que, por mais que existam critérios, e os critérios não são apenas individuais, os títulos também contam, é uma combinação, né, de títulos individuais, de títulos coletivos e da importância deste jogador para estes títulos, e o Dembélé tem essa importância para o PSG numa temporada histórica, na melhor temporada da história do PSG. Então, começa a se falar deste jogador com muito antes de começar a se falar no Brasil. Eu lembro que quando eu comecei a trazer esta repercussão, especialmente na França, e aí começa um pouco na Europa, as pessoas no Brasil ficavam, como assim? Não? E aí eu falei, gente, mas essa conversa aqui já tá rolando há algum tempo. Então, não vai me surpreender. Pra mim, é o jogador que merece, tá? E aí, eu tenho meu top 3, eu nem já falei em outros momentos, mas pra mim o Dembélé é um jogador que merece ser o bola de ouro. E eu tenho a sensação que na França não existe nenhuma dúvida sobre isso. E na Europa será mais aplaudido do que criticado. No Brasil, eu tenho a sensação de que vai haver bastante crítica, especialmente de torcida. Porque se você for... E aí, basta ver a opinião de vários jornalistas, de vários comentaristas, enfim, nas redes sociais e etc. A maioria realmente vai com o Dembélé, bola de ouro. Então, acho que as críticas virão um pouco mais pelo torcedor, que tem, sim, uma resistência com o PSG, que tem uma resistência com o campeonato francês. E aí,
por mais que sim, o campeonato francês está abaixo de outros campeonatos na Europa, os outros campeonatos não fariam essa diferença tão absurda assim. Então, ok, La Liga tem mais, como que a gente fala, tem mais peso do que o campeonato francês, nenhuma dúvida, mas se a gente coloca os dois títulos, né, um de cada, e a gente soma a Liga dos Campeões, e a gente soma a importância do Dembélé nessas competições, aí o peso aumenta pro lado de cá, né, porque, claro, se você vai comparar apenas um campeonato espanhol, apenas um campeonato italiano com o campeonato francês, claro que essa briga o campeonato francês vai perder, tá certo nisso. Mas não é só isso, né? São várias outras coisas. Então, essas outras coisas, pra mim, fazem essa balança do Dembélé pesar. Então, entendo que a torcida que tem essa visão, um recorte, quiser fazer um recorte apenas do campeonato francês, ok, vai criticar. Mas não é só isso, né? E ainda assim, outros não fizeram o que ele fez neste mesmo campeonato. Então, pra mim, eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Eu não só votaria, como acho realmente merecido. E eu acho que é o que vai acontecer, tá? Veremos. A Bola de Ouro acontece em setembro, outubro, tô na dúvida agora. A premiação acontece em Paris, só tô na dúvida agora se é setembro ou outubro. Ano passado foi outubro, esse ano tô na dúvida da data. Mas vamos ver o que acontece até lá. O El Samuel me pergunta como está a renovação de contrato de Donnarumma. Será que ele vai embora? Ele ainda tem mais um ano de contrato. Eu tô de férias agora, então não tô apurando isso, mas as últimas notícias era de que existia interesse dos dois, do Donnarumma de ficar, do PSG de renovar neste momento, mas a negociação não está tão simples assim. Então, eu tenho a sensação de que a negociação, é a sensação, tá? Não é a informação, de que a negociação vai caminhar para um lado positivo, mas existe neste momento uma negociação, não é dado como fato, como feito a renovação do Donnarumma. O mestre Stifler pergunta por que os grandes clubes italianos estão fracos na janela de transferência atual. Dinheiro, falta dinheiro. Falta dinheiro. A Inter, apesar de ter retomado um grande protagonismo europeu, não é uma equipe rica, ao contrário, tá cheia de problemas. O Milan nem se fala. A Juventus tem um contexto muito diferente, de muitas mudanças, de troca de treinador, de troca de diretoria, de troca de diretor de futebol. Então, é uma equipe um clube que tem se reerguido financeiramente e no cenário europeu, né? Enfim, por conta de questões passadas. Então, o cenário realmente financeiro na Itália nesta temporada é um pouco diferente. Tem alguns pontos importantes. O próprio Napoli, eu acho que o Napoli tem um potencial muito grande de se manter nesta briga por mais tempo, porque, obviamente, teve esses 2 títulos nos últimos 3 anos, mas é uma equipe que financeiramente não tem sofrido tanto como outras, tem feito janelas de transferências muito inteligentes, trazendo jogadores baratos que explodem no Napoli. Então, o Napoli talvez seja uma exceção aí, assim, mas ainda assim, né? O patamar de gastos não é o mesmo patamar de gastos que a gente vê de outras equipes, como, enfim, se a gente pensa aqui, né, é que o Barcelona é o caos financeiro, eu nem me meto nessa história, mas o próprio Real Madrid, e aí a gente vai de Premier League, é outra história, financeiramente está em outro lugar, então, principalmente essa a questão. O Diego Calazans pergunta por que eu não cobri o PSG no Mundial. A TNT não transmitiu o Mundial, né? Então a gente fez uma cobertura muito menor do que a gente faz numa cobertura de Liga dos Campeões, por exemplo. Então não fazia sentido, pelo entendimento da TNT, questão financeira e de cobertura, que a gente tivesse uma repórter específica, exclusiva no PSG. A gente enviou 2 repórteres do Brasil que estão acostumados e cobrem muito mais, cobrem, na verdade, futebol brasileiro, e que foi o nosso foco nesse Mundial de Clubes. Então, fazia absolutamente sentido, e eu também precisava de tempo de férias, não dava para tirar férias só depois do Mundial e considerar que o PSG iria chegar na final, enfim. Então, são decisões mais nesse sentido. O Gu Furlan me pergunta quais são os 5 melhores times do mundo neste momento. Eu vou de PSG, Barcelona, Liverpool. Para mim, esses 3 estão claramente
no top 3, ainda que vocês possam mudar aí a ordem, mas pra mim o top 3 é esse. Eu acho que o Arsenal tá nesse lugar aí, ainda que não veio o título, mas é uma equipe regularmente muito forte. Então, pra mim, também tá nessa história. O City hoje, pra mim, não tá nesse momento. Não é um time que, enfim, perdeu, tem o melhor, pra mim, hoje não é o melhor técnico do mundo, mas tem, nos últimos anos, o melhor técnico do mundo, mas está se refazendo. Então, se a gente pega coletivamente do que tem apresentado, não tá no top 5. A Inter estaria, pra mim, até a final da Champions. Agora é um time, assim, aos pedaços, que perdeu uma das suas principais forças, que era o técnico. Então, pra mim, a Inter sai dessa conversa aí. Então, temos 4 e falta um quinto aí, né? E aí, eu botei 2 de Premier League, coloquei o PSG, coloquei o Barcelona. Talvez esse time seja o Napoli, hein? Vamos ver aí. Não sei se tá... Bom, foi o campeão italiano. Aí a gente pega o campeonato espanhol. 2 da Premier League. Eu não coloco, repito, não coloco o City agora. Talvez seja esse aí o meu top 5, hein? O Chelsea tá entrando, mas eu não tô... Eu preciso ver mais, um recorte maior desse Chelsea. Se a gente for pegar um recorte curto, ok, as últimas partidas do Chelsea no Mundial são realmente muito, muito boas. Mas, pra já me colocar assim, num top 5, num recorte um pouquinho maior, pegando um pouco mais de contexto, um pouco mais do que foi a temporada, aí eu acho que o Chelsea não tá lá ainda, né, minha gente? Então, esqueci algum? Conta pra mim nos comentários se você acha que tem algum por aí. Vamos agora para algumas perguntas sobre carreira. Se você tá aí até agora, não esquece de deixar o like. Confere se você pode também hypar o vídeo para me ajudar. E eu preciso correr aqui, porque já estarei embarcando para uma viagem super divertida, que eu estou animada para mostrar para vocês. Fiquem ligadas nas minhas redes sociais. Cadê? Jonathan Aliás, antes teve pergunta do Fernando Costa Júnior. Vou começar pelo início. Se eu já trabalhei em algum veículo local? Sim, Fernando. Eu comecei a minha carreira aqui em Salvador. O primeiro lugar onde eu trabalhei com jornalismo aqui, eu já estava formada. Quando eu formei em jornalismo, eu não fui uma jornalista que estagiou em vários lugares, porque eu não... Quando eu saio da faculdade de jornalismo, eu não tenho muito claro que eu quero trabalhar com jornalismo, muito menos jornalismo esportivo. Eu não tinha esse sonho, não foi um sonho de criança ser jornalista esportiva. Eu tinha outros sonhos, eu queria trabalhar com comunicação. Na verdade, antes disso, eu ia muito mais para um lado de balé clássico, de parte artística. E depois que eu tenho o desejo de trabalhar com jornalismo, a minha inspiração era a Glória Maria. Então, era uma coisa muito mais ligada à cultura, à viagem, a experiências, do que ligado ao futebol. Eu sempre fui apaixonada por futebol. Na minha casa, todo mundo é apaixonado por futebol. A minha mãe é minha grande inspiração, no sentido de que a minha grande incentivadora nesse sentido. Mas eu não sonhava em trabalhar com jornalismo esportivo. Acho que na época, e assim, gente, eu já passei dos 40, né? Então, na minha época ali de início de adolescência, quando a gente começa a pensar nas coisas, mulher não era tão presente, não existia uma representatividade, não existia mulheres comentando futebol. A gente tinha apresentadoras, mas assim, repórteres, comentaristas, narradoras, isso não existia, era raríssimas. Então, não era algo que eu me via fazendo. Então, não foi um plano de carreira nesse sentido. Mas, quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho como jornalista esportiva, foi no Correio. E passei, quase 5 anos trabalhando no Correio. E aí eu trabalhei uma parte no jornal em si. Eu nunca fui setorista de nenhum dos clubes. Eu fazia muito mais uma coisa geral, outros esportes, outros clubes. E depois eu fui pro site do Correio, e aí sim eu cobria mais Bahia e Vitória, mas a gente não era um trabalho muito mais de edição de site do que de trabalho de dia a dia. Depois eu começo a fazer algumas coisas para a TV Bahia, e aí nesse espaço estamos falando aí entre 2007, 2008 e 2012. E eu começo a fazer algumas coisas para a TV Bahia na área de esporte. Depois... também na TV Bahia eu passo a comentar os jogos de Campeonato Baiano. Depois eu comento os jogos de Campeonato Brasileiro no PFC Sport TV e Campeonato Baiano também em Sport TV PFC. Então, local, eu trabalhei no Correio e na TV Bahia. Isso, então, repito, estamos falando aqui no fim não, né?
entre 2008 e 2012. Eu começo a fazer algumas coisas para a TV Bahia em 2010. 2011 eu comento o Campeonato Baiano pela TV Bahia. 2012 eu comento o Campeonato Brasileiro e Baiano pelo Sport TV PFC. Mas, obviamente, ligado à TV Bahia. Então, é um pouco disso. E o Jonathan Madeira pergunta quando eu pensei em ser correspondente. Acho seu trabalho muito bom desde a época da Itália. Obrigada, Jonathan. Assim, ser correspondente internacional também não era esse grande sonho, algo planejado desde sempre. Mas eu sempre quis fazer algo ligado a viagens, a parte internacional. Eu sempre fui apaixonada por idiomas, eu sempre amei viajar. Eu fiz vários intercâmbios na minha vida, porque eu sempre quis... E aí também tem um pouco aquela história que a gente volta lá no início do vídeo de procurar um lugar que eu me identificasse, né? Eu não me sentia essa pessoa tão conectada com Salvador, com a Bahia, enfim. Então eu sempre tive esse desejo, mas ele nunca não existia um cargo que eu imaginava. Mas, trabalhando na TNT, na época Esporte Interativo, no Rio de Janeiro, eu já estava no Rio de Janeiro, a oportunidade surgiu, porque a TNT estava montando essa equipe de correspondentes, e estando no Rio de Janeiro, quando a oportunidade apareceu de que, olha, estamos pensando em mais uma pessoa para ser correspondente, eu fiz, caramba, isso aqui é uma oportunidade profissional fantástica e aparentemente vai unir tudo que eu amo. Então foi neste momento, estamos falando aqui em 2016, e aí, obviamente, a gente conversou para entender qual que seria o lugar. Eu nunca tinha sido repórter de dia a dia de clube nenhum, então a gente fez uma preparação ali, até uma parte técnica também, né, de edição, de filmagem, porque a gente faz tudo, né? Então eu também precisei passar por essa parte de aperfeiçoamento, né, técnico mesmo. E aí em fevereiro de 2017 eu vou para a Itália. Inicialmente a gente cobre principalmente a Juventus. A Juventus vai para a final da Champions. Um ano depois o Cristiano Ronaldo chega, então eu tenho 3 anos assim de muito trabalho, de muita cobertura, de muita visibilidade com o Cristiano Ronaldo. E aí há 2 anos e meio a gente faz a opção, a TNT faz a opção de me realocar para Paris por conta da necessidade de uma cobertura de dia a dia mais próxima ao PSG do que aos clubes italianos. A gente hoje não tem ninguém na Itália, mas obviamente até por uma questão de afinidade, eu continuo assistindo muito aos jogos do futebol italiano, então acabo tendo ali uma proximidade maior e até um domínio maior do conteúdo, porque afinal fiquei 6 anos trabalhando na Itália. Então é um pouco disso. E agora, algumas curiosidades aqui. O Robson Ferreira, 220865, pergunta uma coisa que eu não gosto em Paris. Eu não gosto em Paris é o tempo, o clima, a falta de sol. A gente passa semanas, meses com, assim, horas de sol. Assim, em 3 meses inteiro a gente tem horas de sol. O resto é assim, ó, nublado, tudo branco, tudo cinza. Mesmo que chove muito, mas mesmo que não chova, o céu tá encoberto. Então isso é a coisa que mais me incomoda em Paris, é a coisa que eu menos gosto na cidade. O Jarshbrin pergunta como eu fiz para aprender tantos idiomas. Dicas, please. Estudando. Eu estudei. Assim, eu sou uma pessoa que gosta de ter aulas. Então, eu fui atrás de cursos, né? Tive, obviamente, o privilégio de que meus pais puderam me proporcionar que eu fizesse muitas aulas. Então, eu fiz aulas de francês desde que eu era muito nova, de inglês desde que eu era muito nova. Eu fiz intercâmbio para esses países, então eu aprendi o idioma nesses lugares. Mas assim, estudo. Eu não sou autodidata, eu não estudei apenas com aplicativo, apenas lendo música e escutando música. E eu acho que isso complementa o estudo. Uma coisa que ajuda muito a influência é música, é você não só escutar, mas você cantar a música, por exemplo, sozinha, né? Aprende a música e canta a música sozinho, isso ajuda muito na fluência. Hoje em dia, ChatGPT, essas coisas todas ajudam. Eu uso muito, por exemplo, o ChatGPT hoje para me ajudar na fluência do francês, porque para mim é o idioma mais difícil dos que eu falo, né? Além de português, eu falo espanhol, italiano, inglês e francês. Eu fiz muito tempo de aula de russo, mas eu não considero que eu falo. E para mim o francês desses é o mais difícil. Então eu uso muito o ChatGPT para me ajudar nisso. O ChatGPT, inclusive, gente, assim, se você faz as perguntas certas, ele monta pra você o plano de estudo, o plano de aula, os exercícios, ele faz tudo. Então, assim, é uma belíssima dica que antes não existia e hoje dá pra fazer. O Adson pergunta como ficaram as atividades do Rio Sena após as Olimpíadas. Tu chegou a nadar lá?
Existem, acho que 3 ou 4 pontos hoje que você pode nadar no Rio Sena, mas são pontos controlados e eles só abriram agora em julho. Então eu não fui ainda, quando abriu eu já estava aqui em Salvador, ainda vai ficar aberto em agosto, então eu muito provavelmente vou, tá? Vou um dia que não tenha chovido, para o rio não ficar tão mexido e tal, mas minhas amigas já foram nadar, mergulharam no Rio Sena, estão todas, por enquanto, ainda não desenvolveram nenhum tipo de problema, mas provavelmente vou, tá? Se eu tiver, enfim, provavelmente vai ter um dia de sol em agosto, com um dia que eu consiga ir, e vou postar nas redes sociais pra vocês isso. E pergunta do Sidney Fernandes: nesse tempo cobrindo Paris, qual foi a entrevista mais legal que você fez e o que ela teve de marcante? Eu não vou escolher uma entrevista, eu vou escolher várias entrevistas e a evolução das entrevistas com o Luiz Henrique. Desde o início de quando eu cheguei, as primeiras entrevistas com o Luiz Henrique, até a entrevista, ou as últimas, né, a reta final ali de Liga dos Campeões, em especial, depois do título, eu fiz uma entrevista com o Luiz Henrique e o Marquinhos. Essas duas são as mais marcantes pra mim, por ser, assim, é o fato mais importante da história do clube, e eu entrevistei os dois personagens, o Luiz Henrique e o Marquinhos. Pra mim, são os dois personagens principais dessa conquista. Marquinhos é o jogador com mais jogos na história do PSG, capitão do time brasileiro, e o Luiz Henrique é o responsável pela transformação desse clube. Então, são essas duas entrevistas, e em especial a evolução das entrevistas, porque foram mais de uma, né, até a reta final com o Luiz Henrique, por todo o contexto de ser um técnico estrangeiro, por toda a história dele, e de levar muitas vezes um pouco do Luiz Henrique para mais perto do público brasileiro, né? Então, acho que são essas. É isso, minha gente. Quase 50 minutos de vídeo por aqui. Não sai deste vídeo sem deixar o like, sem conferir se você pode hypar também. Comentários por aqui. Vamos ficar alguns dias sem vídeo, porque eu vou fazer essa viagenzinho, mas não queria deixar vocês tanto tempo sem aparecer por aqui. Mais uma vez agradeço ao carinho de todo mundo que tá mandando mensagem nessas férias, especialmente a galera do Bahia, enfim, torcedores. E em breve tem vídeo no canal, porque início de agosto volta futebol europeu, a depender aqui das coisas que forem acontecendo com Bahia. Antes de eu ir embora, pode ser que tenha mais um Claramente Tricolor, mas fiquem ligados no canal pra não perder nenhum conteúdo. E é isso, gente. Bom fim de semana pra todo mundo e boa semana que vem já pra todo mundo também. Bahia joga no final de semana, tem mais jogo no meio de semana, então também bons jogos por aí. É isso, gente. Tchau, tchau.